Olá, eu sou Érica, professora doutora em Linguística, e hoje eu vou falar não exatamente sobre um único livro, mas sobre um tema, o preconceito linguístico, que é o título desse livro do Marcos Boino. Um tema muito caro para este autor, que também escreveu outros livros, a exemplo desse, A Norma Oculta, que faz aí um jogo, né, com a expressão norma culta e norma oculta. Deixo também a indicação desse outro livro do autor, A Língua de Eulália, em que ele trata não de uma forma acadêmica, mas como a própria obra diz, uma novela sociolinguística em que há personagens que têm diferentes variações da língua portuguesa, e a Eulália é uma personagem que tem o português que não é o chamado português padrão, e tudo isso é tratado no livro de uma forma muito empática, complexa, vale muito a pena a leitura. Eu venho tratando deste tema do preconceito linguístico com meus alunos já há quase 2 décadas e eu gostaria de abordá-lo aqui de uma forma um pouco mais completa, não apenas falando de preconceito, mas também de que essa temática ela é fundamental para entendermos a complexidade da ciência linguística, que não se resume ao conjunto de regras da chamada norma padrão ou norma culta. E aqui já é importante fazer uma ressalva, porque quando os linguistas tratam do preconceito linguístico, não estão defendendo que a escola não deva ensinar a chamada norma padrão. E eu, talvez até de uma forma mais incisiva do que outros linguistas, sou uma grande defensora dos estudos, do ensino, da chamada norma padrão e acredito sim que ela tenha um papel fundamental em nossa sociedade. Mas vamos primeiro falar da questão do preconceito linguístico. O Marcos Boino, nesse livro, ele trata a partir de alguns mitos. Um dos mitos, por exemplo, né, são 8 mitos que o autor explora aqui no livro, né, e eu vou citar apenas alguns deles. Por exemplo, que o brasileiro não sabe português. Ora, pode haver muitos brasileiros que não dominem o uso padrão da língua portuguesa, mas que língua eles falam? É uma das modalidades, digamos assim, da língua portuguesa. Então, há uma falta de cientificidade quando se associa língua portuguesa ao conjunto de regras normativas dessa língua. E aí a gente entra numa questão histórica. Em primeiro lugar, não tratar a questão em termos de bonito, feio, certo e errado. Por que uma norma é padronizada em relação à outra? São processos históricos que estão envolvidos. Aqui a gente poderia citar o exemplo da expressão vossa mercê, que depois se tornou vós-mercê, até chegar ao você dos nossos dias, que na linguagem informal nós já utilizamos se. Outra coisa, outro mito, achar que se fala de um jeito porque se escreve daquele mesmo jeito. Isso não é verdadeiro, uma vez que a fonética da língua ela é diferente da escrita da língua. Podemos pensar numa palavra como menino, em que muito comumente a pronúncia, mesmo entre falantes das classes socialmente mais privilegiadas, é menino, porque há uma diferença entre a escrita e a pronúncia das palavras na sua língua coloquial, cotidiana. E não há uma relação intrínseca entre escrita e fala. Se houvesse, ainda que a gente tentasse traçar essa relação, nós teríamos a grande heterogeneidade entre os diversos idiomas. Por exemplo, a letra I, nós podemos associar a nossa vogal I, mas em inglês, uma palavra como o nome Mike, a mesma letra I, ela vai se referir a esse som I. Então, não há uma equivalência entre língua falada e língua escrita.
Agora, há uma importância, sim, em se dominar a norma padrão para favorecer o acesso à literatura, à norma jurídica. Então, embora um dos mitos aqui tratados pelo autor seja o de que o domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social, na verdade ele trata isso como um mito porque a norma culta ela não garante o acesso a uma ascensão social. Isso depende de muitos outros fatores que são sociais, políticos, econômicos, mas ainda que ela não garanta, eu acredito e defendo que ela é sim um domínio importante e que pode até favorecer um certo acesso a oportunidades. Mas isso não significa que eu não entenda a questão de como pode ser preconceituosa essa concepção de se acreditar que apenas uma das normas da língua portuguesa seja tida como a correta, porque isso revela um desconhecimento da história da língua. Por exemplo, uma palavra como escravo vem do latim esclavo, o que revela uma tendência histórica de transformação desse som de L para R, que algumas pessoas de algumas classes conduzem até hoje e são tidas como incultas. Então, se a gente entende a questão da linguagem de uma forma mais complexa, nós passamos a ter um outro foco. Por exemplo, uma criança que diz eu fazia. Na verdade, ela está demonstrando muito mais inteligência do que se pode imaginar. Ela fez uma associação intuitiva. Eu como, eu comi, eu parto, eu parti, eu faço, eu fazia. Chomsky trata disso, a gramática gerativa da língua, que faz com que nós tenhamos regras associativas. Aí, é claro, algum adulto vai ensinar para a criança que há uma exceção. Eu fiz e não eu fazia. Então, a grande questão aqui não é deixar de ensinar a forma padrão, mas entender que não se trata de burrice, e sim de acesso. A pessoa que não domina uma norma padrão é porque ela não teve acesso e não porque ela não tem a inteligência de dominar essa norma padrão. Então, eu defendo, sim, a questão do acesso. Acho que é uma questão socialmente muito importante. Da mesma forma como eu defendo que não se tenha preconceito, porque muitas vezes o preconceito ele é seletivo. É muito comum, por exemplo, o preconceito com quem fala menos, e isso está errado, equivocado do ponto de vista das normas formais da nossa língua, porque há uma exceção, né, de não se fazer a concordância e sim de usar menos palavras, mesmo quando a palavra seguinte é feminina, mas quem pronuncia menos tem uma justificativa, que é uma concordância intuitiva, mas que precisa ter esse aprendizado de que há uma exceção. Mas o nosso preconceito muitas vezes ele é seletivo. São percebidos mais alguns tipos de erro do que outros. Esse caso do menos, ele acaba sendo um tipo de erro bem socialmente marcado de algumas classes sociais. No entanto, muitos falantes cultos, aqui usado como tidos, né, como da norma pertencente às normas mais socialmente valorizadas, eventualmente também dão um escorregão, pronunciando, por exemplo, uma expressão como houvero, no contexto de houve, e isso acaba não sendo percebido. Então, essa questão do preconceito, ela está, assim como em outros aspectos da sociedade, ela também se faz presente na questão da linguagem. Bom, e a mensagem que eu gostaria de deixar é que os estudos de linguagem, eles podem ser muito mais interessantes e enriquecedores
do que se resumir a estudos de regras normativas, embora eu repita, para evitar qualquer mal-entendido, que eu seja sim uma defensora dos estudos de norma padrão. A grande questão é não resumir a linguagem a isso. E aí, por isso que eu encerro com essa indicação de leitura. São livros que eu também estou trabalhando com meus alunos. São 2 livros introdutórios para as ciências da linguística, chamado Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras, volume 1 e volume 2, das autoras, organizado pelas autoras Fernanda Mussalin e Ana Cristina Bentes, editora Cortez. Nesses livros há capítulos sobre as diversas áreas da linguística. Então, nós temos aqui a sociolinguística, a linguística histórica, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, linguística textual. No volume 2, semântica, pragmática, análise da conversação, análise do discurso, aqui a área que é a minha área de estudos, neurolinguística, psicolinguística, aquisição da linguagem, língua e ensino. Então, quantas possibilidades de estudo existem dentro das ciências da linguagem? Então, a mensagem final é para que não resumamos os estudos de linguagem apenas às normas da chamada norma padrão, o que não significa deixar de estudá-las e deixar de conhecê-las, mas quando entendemos a linguagem como uma ciência muito mais sofisticada do que esse conjunto de normas e regras, nós passamos a compreender também a questão do preconceito linguístico e perder, de certa forma, a prepotência de achar que a língua correta é aquela da nossa classe social e do nosso tempo histórico, e não a língua de nossos avós ou de nossos bisavós. A língua passa por modificações conforme a história, sofre influências, recebe neologismos vindos de outros idiomas e assim ela se modifica com o tempo. De vez em quando, essas modificações são incorporadas nos dicionários, nas gramáticas, a exemplo da reforma ortográfica de 2012, que modificou oficialmente algumas dessas regras. A língua não é algo estático e provavelmente daqui décadas ela será um pouco diferente do que é hoje, embora a transição talvez seja um pouco mais lenta no nosso momento contemporâneo por conta da norma escrita. Por outro lado, sofre mais influências também por causa da comunicação digital. Então, somente no futuro a gente vai saber quais expressões serão tidas como cultas ou incultas. Então, fica aqui essa sugestão para que se conheça este autor, o Marcos Baino, e também se aprofunde um pouco nos estudos das diversas áreas de linguística. Muito obrigada pela atenção.